Bispos e lideranças do norte do país se reúnem para estudo de documento do Sínodo para a Amazônia. Projeto de lei pode fazer com que agressores de mulheres sintam no bolso o peso da violência. E ainda a importância cultural, social e econômica dos alimentos em uma exposição na capital. Tudo isso no Horizonte Notícia, que começa agora. Olá! A Arquidiocese de Belém se prepara para receber de hoje até o dia 30 de agosto os bispos de toda a Amazônia brasileira em preparação para o sínodo convocado pelo Papa Francisco. Encontros foram realizados por toda a Amazônia para preparar a comunidade. Este, em Belém do Pará, será o último antes do sínodo especial em outubro no Vaticano. A gente escutou os povos indígenas, o povo ribeirinho, povo da cidade, quilombolas, todos têm direito, quer dizer, praticamente o povo é a gente. Bispos titulares e auxiliares de mais de 60 dioceses e prelazias da Amazônia brasileira participarão do encontro em Belém. Ao todo, serão mais de 130 pessoas, entre o episcopado, leigos, religiosos e lideranças de 6 regionais da CNBB. Nós temos uma responsabilidade nesse sentido, de zelar bem pela Amazônia, para realmente cuidar bem da biodiversidade, né? Então mesmo das florestas, né? Então nós estamos aqui diante das questões, por exemplo, do desmatamento, como que nós podemos cuidar das florestas. Durante 3 dias, o encontro vai promover o estudo do documento de trabalho do Sínodo para a Amazônia. Os bispos farão a contextualização histórica do sínodo para partilhar em grupos e plenárias o que foi recebido das escutas realizadas pela Rede Eclesial Panamazônica em 109 dioceses e prelazias de 9 países que compõem a Amazônia. Nós ouvimos tanta gente para que possamos ter esses instrumentos a serem levados ao sínodo. E o presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta terça-feira em Brasília os governadores dos estados que compõem a Amazônia para discutir o combate às queimadas. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu nesta terça-feira com os governadores dos estados que compõem a Amazônia Legal para discutir o combate às queimadas. Na última sexta-feira, o governo autorizou as Forças Armadas a atuarem na região. Na segunda-feira, o governo liberou 38 milhões de reais do orçamento do Ministério da Defesa, que já estavam contingenciados para as ações. O Instituto Nacional de Pesquisa contabilizou mais de 82 mil focos de incêndio de janeiro até segunda-feira, 51,9% do total na floresta amazônica. O número representa um aumento de 80% em relação ao mesmo período de 2018. Porto Velho, capital de Rondônia, uma das cidades mais afetadas, acordou nesta terça-feira com o céu mais limpo, graças a uma chuva de cerca de 10 minutos na tarde de segunda-feira. O Itamaraty aceitou a ajuda de 10 milhões de libras, cerca de 50 milhões de reais, oferecidas pelo Reino Unido para o combate aos incêndios à floresta amazônica. O recurso teria sido proposto na tarde desta terça-feira, dia 27, ao ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Segundo o porta-voz do governo, o presidente Jair Bolsonaro está disposto a aceitar a ajuda dos países e organizações internacionais, desde que possa controlar os recursos de combate aos incêndios na Amazônia. A província de Almeria, na Espanha, produz metade dos vegetais que são exportados do país. Mas na região conhecida pela agricultura industrial de larga escala, alguns produtores escolheram o controle orgânico de pragas para combater os parasitas que ameaçam as plantações. Todas as manhãs, Antônio verifica se os pimentões sobreviveram à noite e não foram atacados por parasitas. Os pesticidas eram um método usado para combater pragas. Mas desde 2007, Antônio prefere o controle orgânico. Pequenos envelopes com insetos que atacam os parasitas sem danificar a colheita. Ele explica que basta soltar os insetos que eles trabalham o dia todo, a semana toda, o mês inteiro. Os pimentões sem pesticidas do Antônio são encontrados em meio a uma vasta cobertura de plástico. Há 12 anos, o uso de inseticidas diminuiu 40% na província de Almeria.
A queda é consequência do aumento da resistência à utilização de pesticidas e da crescente pressão do consumidor, que faz com que os agricultores da região evitem produtos químicos. A gigante da agricultura francesa, InVivo, investiu 15 milhões de euros para construir uma biofábrica em coberturas de plástico, criando bilhões de insetos para combater os parasitas. Maria José Pardo, do grupo InVivo, explica que o objetivo é produzir 100 bilhões de insetos para abastecer os mercados e conseguir um faturamento de mais de 10 milhões de euros em um ano. Para associações ambientais, o controle de pragas sem pesticida é um passo positivo, mas levanta preocupações. Coldo Hernandes, membro da Associação Ecologistas em Ação, alerta que mesmo a prática sendo mais ecológica, não respeita o tempo natural da produção, o ritmo natural da agricultura. Não respeita a biodiversidade do solo e ainda depende de uma série de agrotóxicos certificados, pesticidas e fertilizantes. Os ecologistas recomendam a agricultura orgânica porque reduz o uso de pesticidas. Falando ainda da Espanha, uma bomba da guerra civil espanhola foi detonada em uma praia perto de Barcelona. O dispositivo da década de 1930 foi descoberto no fim de semana, levando à evacuação de banhistas, disse a polícia. Segundo a Força Policial da Guarda Civil, a bomba continha 70 quilos de uma substância altamente volátil. O conteúdo obrigou especialistas em explosivos a movê-la 1 milha náutica no mar. Os agentes usaram sacos projetados para mover objetos debaixo d'água e detonaram a bomba em uma profundidade de 45 metros. Segundo a Prefeitura de Barcelona, a bomba remonta à Guerra Civil, durante a qual a cidade mediterrânea sofreu numerosos atentados pela Força Aérea Italiana. Roma apoiou os nacionalistas do general Francisco Franco, que venceram o conflito. Juliana Bento já está com a gente aqui no estúdio para falar sobre um assunto que, infelizmente, está cada vez mais presente nos noticiários, que é a violência contra a mulher. A brutalidade de muitos agressores provoca marcas tanto na alma como no corpo. E, em muitos casos, essas mulheres agredidas precisam de atendimento médico. Juliana, tem um projeto que prevê que esses agressores sintam literalmente no bolso o peso dessa violência. Bom dia. Bom dia. Vanessa, exatamente. Numa tentativa de barrar este aumento da violência, esse projeto fará com que agressores sintam no bolso o peso de toda essa violência. O projeto de lei que responsabiliza agressor de violência doméstica a ressarcir o Sistema Único de Saúde pelos custos médicos e hospitalares de atendimento à vítima foi aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados e segue agora para a sanção presidencial. E o que diz esse projeto? Pelo texto, aquele que por ação, omissão, cometer violência física, sexual ou psicológica, dano moral ou patrimonial à mulher, será obrigado a pagar por todos os danos causados, inclusive ressarcir o SUS em custos médicos e hospitalares em valores de acordo com a tabela estabelecida pelo sistema. E esses valores serão repassados ao ente público ao qual pertence a unidade de saúde que prestou atendimento à vítima. De acordo com o projeto, o homem não precisa ter sido condenado criminalmente para arcar com os custos. Esse foi um dos pontos, inclusive, modificado pelo Senado em relação ao texto aprovado pela Câmara. E esse pagamento, ele interfere no julgamento ou até mesmo na pena do agressor? O ressarcimento, ele não vai poder interferir, atuar, ser uma atenuante para substituir a pena aplicada na esfera criminal. O agressor terá de pagar os dispositivos, inclusive os dispositivos de segurança usados no monitoramento de vítimas de violência doméstica. A Justiça já entende aí a obrigação em pagar os danos morais à mulher agredida. A novidade foi o ressarcimento do sistema de saúde. Já era tempo, de estabelecer a responsabilidade econômica das despesas, ao agressor das vítimas domésticas. E a gente fica, com a esperança que realmente esse dispositivo ajude a diminuir o número de casos de violência contra a mulher. Tomara, Juliana, agora me conta uma coisa. Você costuma pensar no processamento dos alimentos que você coloca na mesa? A gente que é mãe sempre, Mas olha só que bacana. Tem uma
exposição no Memorial da Vale, né, no Circuito Liberdade, que nos faz refletir sobre o que comemos. Vamos dar uma olhadinha? Qual o significado da alimentação para um povo? A exposição Alimentícios traz uma reflexão sobre o processo dos alimentos desde seu plantio até a chegada à mesa do consumidor. O conceito foi justamente falar da cultura alimentar, do processo da alimentação, desde o plantio, o processamento durante o plantio, a secagem do café, a lida com a farinha, até esse processamento na cozinha e do compartilhamento. Então, assim, é tentar pegar que a cultura alimentar, ela trata de várias teias de relações humanas, em todos os sentidos, econômicas, sociais. A mostra reúne fotos de diversas regiões de Minas Gerais, tiradas ao longo de mais de 30 anos de trabalho da fotógrafa Inês Rabelo. A escolha se baseava nos melhores registros, mas Inês explica que o importante para contar a história foram os refugos, fotos que inicialmente não foram selecionadas. Trabalhando o acervo, eu entendi que eu tinha, justamente no refugo das imagens, eu tinha o processo inteiro. São cerca de 240 fotos, então coisas até muito antigas, de talvez 20 anos atrás, 25, e coisas mais recentes. Então eu não preocupei em precisar, eu preocupei em falar um pouco da cultura alimentar em Minas. Por meio de fotografias, sons e movimentos, o vídeo instalação cria um ambiente que leva o público a vivenciar uma experiência única em relação ao processamento do que colocamos na mesa. Sem ser uma videoinstalação, eu não conseguiria tratar tantos temas como eu tratei, para que a pessoa entendesse que todo o conjunto de culturas, né, digo cultura estou falando de café, de qualquer outra cultura, ele cai na mesa e ele tem suas relações. A exposição Alimentícios de Inês Rabelo fica no Memorial Vale até sábado agora, dia 31 de agosto. Vale a pena conferir. O Horizonte Notícia fica por aqui, mas a gente volta amanhã, 8h45 da manhã. Para rever a edição, acesse o nosso site tvhorizonte.com.br. Até lá!